Aceitou uma noite por dinheiro. Mas, ao ver a cama manchada, o milionário ficou paralisado. O acordo era claro. O dinheiro estava sobre a mesa. Mas nenhum de nós esperava que aquela noite mudasse tudo. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Aproveite a história. Sofia Martinez segurou o cartão entre os dedos trêmulos. O papel creme era grosso, caro, com letras douradas em relevo. Gabriel Montenegro, CEO Montenegro Enterprises. No verso, um endereço rabiscado à mão e um número. 50 mil reais. 50 mil reais por uma noite. Ela fechou os olhos na entrada do hotel, sentindo a brisa fria de maio cortar seu rosto. A bolsa pendurada no ombro parecia pesar toneladas, carregando dentro não apenas seus pertences, mas toda a vergonha e desespero dos últimos 6 meses. A conta do hospital crescia como uma dívida impagável. Sua mãe, deitada naquela cama branca, dependendo de um tratamento que custava mais do que Sofia ganharia em 5 anos trabalhando como garçonete. Posso ajudar, senhorita? O porteiro a observava com um sorriso profissional, mas seus olhos revelavam que ele sabia. Sempre sabiam. Cobertura. Sua voz saiu mais firme do que imaginava. Senhor Montenegro está me esperando. O elevador subiu em silêncio absoluto. Sofia observou seu reflexo no espelho polido. Vestido preto simples que havia comprado em uma loja de segunda mão. Cabelos castanhos presos num coque apressado. Maquiagem mínima. 23 anos. Mas naquele momento sentia-se como uma criança vestindo roupas de adulto, brincando de ser alguém que não era. A porta da cobertura se abriu antes que ela tocasse a campainha. Gabriel Montenegro era exatamente como nas fotos da internet, mas de alguma forma completamente diferente. 35 anos, alto, cabelos negros penteados para trás, mandíbula forte marcada por uma barba por fazer de 2 dias. Os olhos eram o que mais impressionava. Cinza tempestuoso, inteligentes, cansados. Ele usava uma camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos, calça social preta, elegante mesmo em um momento tão sórdido. Sofia, não foi uma pergunta. Ele sabia quem ela era. Senhor Montenegro, Gabriel. Ele se afastou, permitindo que ela entrasse. Já que vamos passar a noite juntos, dispensemos as formalidades. A cobertura era um poema de luxo discreto. Paredes brancas, mobília moderna em tons de cinza e preto, janelas do chão ao teto revelando São Paulo, iluminada como um oceano de estrelas terrestres. Uma garrafa de vinho descansava em um balde de gelo sobre a mesa de centro, 2 taças vazias ao lado. E ali, sobre o aparador negro próximo à entrada, um envelope branco. Sofia o encarou como se fosse uma serpente. O combinado. A voz de Gabriel era neutra, sem emoção. Pode contar se quiser, mas eu não costumo mentir em negócios. Ela pegou o envelope com dedos que pareciam não pertencer ao seu corpo. Abriu. 50 notas de R$1.000, novas, cheirando a promessa e perdição. 50 mil reais. O suficiente para 3 meses de tratamento. O suficiente para manter sua mãe viva um pouco mais. Obrigada. Sussurrou, guardando o envelope na bolsa. Vinho? Gabriel já estava servindo, sem esperar resposta. Ele se movimentava pela sala com uma elegância felina, cada gesto controlado, medido. Ou prefere algo mais forte? Vinho está bom. Ele entregou a taça, e quando seus dedos se tocaram brevemente, Sofia sentiu um choque elétrico subir por seu braço. Os olhos cinzentos a estudavam com uma intensidade perturbadora, como se estivesse lendo cada segredo escrito em sua alma. Por que aceitou? A pergunta veio baixa, quase gentil. Sofia bebericou o vinho, ganhando tempo. Era bom. Muito bom. Provavelmente custava mais que seu aluguel. Você já sabe por quê. Dinheiro, sempre é dinheiro. Havia amargura em sua voz. Gabriel caminhou até a janela, observando a cidade lá embaixo. A luz noturna desenhava sombras em seu rosto, tornando-o ainda mais bonito e distante. Mas geralmente as pessoas inventam histórias. Curso na Europa, investimento em negócio próprio, dívida de jogo. Ele virou-se para encará-la. Qual é a sua mentira, Sofia? Não vou mentir para você. Ela ergueu o queixo, encontrando aqueles olhos tempestuosos com coragem que não sabia possuir. Minha mãe está morrendo. Câncer. O tratamento custa mais do que eu poderia ganhar honestamente em anos. Então, quando sua proposta chegou até mim,
Eu aceitei. Algo mudou no rosto dele. Uma sombra atravessou seus olhos, rápida demais para ser identificada. Honestamente, palavra interessante para usar neste contexto. Existe honestidade até na transação mais suja. Sofia colocou a taça sobre a mesa, suas mãos tremendo ligeiramente. O senhor Gabriel foi honesto sobre o que queria. Eu fui honesta sobre aceitar. Não há enganação aqui, apenas necessidade. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado. Gabriel continuou a observá-la, e Sofia teve a estranha sensação de que ele estava vendo muito mais do que ela pretendia mostrar. Cicatrizes invisíveis, sonhos abandonados. A garota que ela costumava ser antes que a vida a forçasse a se tornar isto. Você já fez isso antes? A pergunta foi tão inesperada que Sofia levou um segundo para processar. Não, não, não. Ela respirou fundo. Esta é a primeira vez. Gabriel fechou os olhos brevemente, como se sentisse dor. Quando os abriu novamente, havia algo diferente ali. Algo suave que contrastava com a dureza anterior. Ele se aproximou, parando a menos de 1 metro dela. Sofia podia sentir o calor emanando de seu corpo, o cheiro de seu perfume caro, misturado com algo puramente masculino. Sofia. Sua voz era um sussurro rouco. Você tem certeza? Ela pensou em sua mãe. No sorriso fraco quando Sofia a visitara naquela tarde. Nas mãos calejadas que haviam trabalhado tanto para criá-la sozinha. Na mulher forte que agora era apenas sombra e esperança se esvaindo. Tenho certeza. Gabriel estendeu a mão, tocando seu rosto com delicadeza surpreendente. Seus dedos eram quentes contra a pele fria dela. Então vamos estabelecer uma regra. Regra? Sim. Ele deslizou o polegar sobre sua bochecha, um gesto tão íntimo que roubou o ar de seus pulmões. Se em qualquer momento você quiser parar, basta dizer. Sem consequências. O dinheiro é seu de qualquer forma, entendeu? Sofia não confiava em sua voz, então apenas assentiu. Palavras de Sofia. Preciso ouvir você dizer. Eu entendi. Bom. Ele deixou a mão cair, mas não se afastou. Seus olhos percorreram o rosto dela, descendo até seus lábios, voltando a encontrar seus olhos. Porque ao contrário do que você deve estar pensando, eu não sou um monstro. E esta noite, não vai ser o que você imagina. Antes que Sofia pudesse perguntar o que aquilo significava, Gabriel a tomou pela mão. Venha. O quarto era uma extensão da elegância da sala, mas com um toque mais pessoal. Uma cama king size dominava o espaço, coberta por lençóis cinza escuro que pareciam terrivelmente convidativos e ameaçadores ao mesmo tempo. Mas Gabriel não a guiou para a cama. Em vez disso, ele apontou para uma porta lateral. Há roupas limpas no armário. Vista algo confortável. Sofia piscou, confusa. Confortável? Sim, a menos que pretenda passar a noite nesse vestido. Ela entrou no closet, que era maior que seu quarto inteiro. Havia fileiras de camisas, ternos, roupas casuais organizadas por cor. No canto, uma seção com peças obviamente femininas, todas ainda com etiquetas. Tamanho médio. Seu tamanho. Ele havia planejado isto. Preparado. Sofia escolheu uma camiseta branca larga e uma calça de moletom macia. Quando voltou ao quarto, Gabriel já havia trocado a camisa social por uma camiseta preta simples. Ele estava na varanda, a brisa da noite bagunçando seus cabelos. Melhor? Ele perguntou sem olhar para trás. Sim, obrigada. Tem fome? A pergunta a pegou desprevenida. Um pouco. Gabriel finalmente se virou, e um quase sorriso tocou seus lábios. Ótimo. Porque eu pedi comida suficiente para alimentar um pequeno exército. Os 30 minutos seguintes foram surreais. Eles se sentaram na sala, não no quarto, e comeram comida japonesa direto das embalagens. Gabriel contou histórias sobre reuniões de negócios desastrosas e clientes excêntricos. Sofia, cautelosamente a princípio, compartilhou memórias da faculdade de literatura que havia abandonado no 2º ano. Machado de Assis ou José de Alencar? Gabriel perguntou, pegando mais um sushi com os hashes. Machado, sempre. Sofia sorriu pela primeira vez na noite. Alencar é bonito, mas Machado te corta por dentro. Como a vida. Exatamente como a vida. Ele a observou por um longo momento, aqueles olhos cinzentos impossíveis de decifrar. Você deveria voltar, para a faculdade. Com que dinheiro? Com que tempo? A amargura vazou em sua voz. Eu trabalho 6 dias por semana como garçonete. As noites são para cuidar da minha mãe. Não há espaço para sonhos quando você está apenas tentando sobreviver.
Todo mundo tem direito a sonhos, Sofia. Nem todo mundo tem o privilégio de persegui-los. O silêncio retornou, mas diferente agora. Não desconfortável, apenas denso, carregado de coisas não ditas. Gabriel se levantou, estendendo a mão. Venha, quero te mostrar algo. Ele a guiou para outro cômodo da cobertura, uma biblioteca pessoal com estantes do chão ao teto repletas de livros. No centro, uma poltrona de leitura e uma luminária antiga. As paredes eram forradas de madeira escura, e o cheiro de papel velho impregnava o ar. Meu lugar favorito, Gabriel murmurou, passando os dedos pelas lombadas dos livros. Quando o mundo fica pesado demais, eu venho para cá. Sofia girou lentamente, absorvendo tudo. Havia primeiras edições raras, coleções completas, volumes em diversas línguas. É lindo. Escolha um. O quê? Um livro. Qualquer um. Ele se encostou na estante, cruzando os braços. Leia para mim. Você quer que eu leia para você? Sim. Sua voz é bonita. E faz tempo desde que alguém leu para mim. Sofia o estudou, procurando sinais de mentira ou manipulação. Mas havia apenas aquela estranha vulnerabilidade em seus olhos, como se ele tivesse baixado uma guarda que normalmente mantinha erguida. Ela escolheu um volume de poemas de Cecília Meirelles e se sentou na poltrona. Gabriel permaneceu de pé, encostado na estante, apenas observando. E Sofia leu. Sua voz encheu o silêncio, palavras de amor e perda fluindo entre eles. Ela podia sentir os olhos dele sobre ela, não predatórios, apenas atentos, presentes, como se cada palavra importasse. Depois de meia hora, sua voz começou a falhar. Gabriel se aproximou, pegando o livro de suas mãos. Chega, você vai ficar rouca. Eu não me importo, eu me importo. Ele guardou o livro de volta na estante. Sofia, preciso te contar algo. O coração dela acelerou. Sim? Eu não trouxe você aqui pelo motivo que você pensa. Confusão se espalhou por seu rosto. Não entendo. Gabriel passou a mão pelo cabelo, um gesto que revelava nervosismo pela primeira vez na noite. Há 3 meses, eu perdi alguém. Minha noiva. Acidente de carro. Sua voz era tensa, controlada. Desde então eu não consigo conectar com ninguém. É como se uma parte de mim tivesse morrido com ela. Gabriel, eu sinto muito. Deixe-me terminar. Ele ergueu a mão. Eu não quero sexo, Sofia. Não é por isso que você está aqui. Eu quero companhia, conversa. Alguém que não me conheça, que não me julgue. Alguém que seja real, mesmo que apenas por uma noite. Sofia sentiu o mundo inclinar sob seus pés. Mas o dinheiro é seu, cada centavo, porque você aceitou vir, porque você foi corajosa o suficiente para sacrificar sua dignidade pela pessoa que ama. E porque ele parou, respirando fundo. Porque em 3 horas, você me fez sentir mais humano do que eu me senti em 3 meses. Lágrimas queimaram os olhos dela. Eu não sei o que dizer. Não diga nada. Gabriel tocou seu rosto novamente, aquele gesto delicado que fazia seu coração disparar. Apenas fique comigo, até o amanhecer. Sem expectativas, sem obrigações. Apenas fique. E então, pela primeira vez desde que havia cruzado a porta daquela cobertura, Sofia sentiu algo além de medo e vergonha. Ela sentiu esperança. Eles retornaram à sala, conversando até tarde. Gabriel falou sobre a pressão de administrar um império que não pedira para herdar. Sofia confessou seus medos sobre perder a única família que tinha. Ele contou piadas ruins que a fizeram rir. Ela compartilhou histórias da infância que o fizeram sorrir. Quando a fadiga finalmente os venceu, eram quase 3 da manhã. Você pode dormir na cama. Gabriel ofereceu. Eu vou para o sofá. Gabriel. Sim? Você não precisa dormir no sofá. A cama é grande o suficiente para 2. Ele a estudou, surpresa clara em seus olhos. Tem certeza? Tenho certeza. Eles se deitaram, um de cada lado da cama enorme, com pelo menos 1 metro de espaço entre eles. O silêncio se instalou, quebrado apenas pelos sons distantes da cidade lá fora. Sofia? Sim? Obrigado, por ser real comigo. Ela virou-se de lado, observando sua silhueta na escuridão. Obrigada por me deixar ser. O sono veio devagar, mas quando veio foi tranquilo. Pela primeira vez em meses, Sofia dormiu sem pesadelos. Mas quando acordou, tudo havia mudado. A luz da manhã invadia o quarto através das cortinas abertas. Sofia sentiu um calor ao seu lado, e ao se virar,
encontrou Gabriel. Em algum momento durante a noite, a distância entre eles havia desaparecido. Seu corpo estava pressionado contra o dele, sua cabeça descansando em seu peito, o braço dele ao redor de sua cintura. Ela deveria se afastar, mas não conseguia. E então Gabriel acordou. Seus olhos se encontraram, tão próximos que Sofia podia contar cada tonalidade de cinza em suas íris. O ar entre eles ficou denso, carregado. A mão dele apertou sua cintura levemente, puxando-a infinitesimalmente mais perto. Sofia. Sua voz era rouca de sono e algo mais. Algo perigoso. Sim, você deveria me dizer para parar. E se eu não quiser? O mundo parou. E então, muito devagar, Gabriel inclinou sua cabeça. O beijo começou suave, quase hesitante, como se Gabriel estivesse dando a Sofia todas as oportunidades de recuar. Mas ela não recuou. Em vez disso, seus dedos se fecharam na camiseta dele, puxando-o mais perto, aprofundando o beijo, e tudo mudou. Gabriel girou, colocando-a sob ele, seu peso delicioso pressionando Sofia contra o colchão. Os lábios dele se moveram dos dela para seu pescoço, deixando um rastro de fogo em sua pele. Ela arqueou contra ele, um som baixo escapando de sua garganta. Deus, Sofia, ele murmurou contra sua pele. Você não faz ideia do que está fazendo comigo. As mãos dele exploraram, descobrindo cada curva através da fina barreira de tecido. Sofia nunca havia se sentido assim, viva e consumida ao mesmo tempo. Cada toque era uma revelação, cada beijo uma promessa. Mas quando as mãos dele deslizaram sob sua camiseta, tocando pele nua, ela congelou. Gabriel parou imediatamente. Sofia, o que foi? Sua voz saiu trêmula. Eu nunca... Compreensão inundou os olhos dele, seguida de algo que parecia pânico. Você é virgem? O silêncio foi resposta suficiente. Merda. Gabriel se afastou como se ela queimasse. Ele saiu da cama, passando as mãos pelo cabelo repetidamente, o pânico transformando-se em horror. Merda, merda, merda. Sofia se sentou, puxando os joelhos contra o peito. Gabriel, por que você não me contou? Ele girou para encará-la, e a angústia em seu rosto era palpável. Ontem à noite, quando perguntei se você tinha certeza, por que você não me contou? Porque não importava. Ainda não importa. Não importava? Ele riu, um som amargo e quebrado. Sofia, você me deixou acreditar que você fazia isso regularmente, que era apenas uma transação para você. E o tempo todo você era... Eu ainda queria vir, ainda escolhi vir, para conseguir dinheiro para sua mãe. Não por mim. Gabriel começou a andar de um lado para o outro, sua agitação crescendo. Você estava disposta a me entregar sua primeira vez por dinheiro. E eu... Deus, o que isso faz de mim? Sofia saiu da cama, aproximando-se dele. Faz de você alguém que mostrou gentileza quando não precisava, que conversou comigo como se eu importasse, que me fez sentir humana novamente. Não. Ele balançou a cabeça violentamente. Não tente transformar isso em algo bonito. Eu te trouxe aqui com intenções. Mesmo que mudassem, a premissa estava lá. E você merecia mais que isso. Merecia romance, flores, alguém que te amasse. E se eu não quiser esperar por um conto de fadas que pode nunca acontecer? Lágrimas corriam pelo rosto dela agora. E se eu quiser escolher pela primeira vez na minha vida algo para mim? Não por obrigação, não por dinheiro, mas porque eu quero. Gabriel a encarou, respiração pesada, olhos selvagens. Você não sabe o que está dizendo. Eu sei exatamente o que estou dizendo. Sofia fechou a distância entre eles, colocando a mão em seu peito. Podia sentir seu coração batendo furiosamente sob a palma. Eu quero você, Gabriel. Não o seu dinheiro. Não a sua pena. Você. Por um momento, ela pensou que ele a beijaria novamente. Seus olhos caíram para seus lábios, seu corpo inclinando-se para ela. Mas então ele recuou, afastando-se. Não. Isto está errado. A rejeição cortou mais fundo do que Sofia esperava. Certo. Sofia, não é sobre você. Não. Ela ergueu a mão, impedindo-o de continuar. Você não precisa me poupar. Eu entendo. Ela caminhou até onde sua bolsa estava, pegando-a. Eu vou embora. Espere. Gabriel a seguiu, agarrando seu braço. O dinheiro pode ficar com ele. Sua voz estava quebrada, mas firme. Eu não mereço. Não cumpri minha parte do acordo. Como assim não cumpriu? Você ficou comigo, conversou comigo, mas eu menti. Lágrimas corriam livremente agora.
Você me pediu para ser real, e eu fui. Muito real. E agora você sabe a verdade patética. Eu sou apenas uma garota desesperada que estava disposta a vender a única coisa de valor que tinha. Não diga isso. Sua voz era agonia pura. Você vale muito mais que isto. Muito mais que qualquer quantia em dinheiro. Então por que está me mandando embora? A pergunta os congelou. Gabriel soltou seu braço afastando-se. Quando falou, sua voz estava baixa. Cada palavra uma confissão relutante. Porque se você ficar mais um minuto, eu não vou conseguir deixá-la ir. E você merece melhor que alguém quebrado como eu. Sofia o observou. Realmente o observou. Viu além da fachada do empresário bem-sucedido. Além do luto que ele carregava como armadura. Ela viu um homem com medo. Medo de sentir. Medo de perder novamente. Medo de deixar alguém entrar. E se eu não quiser melhor? Ela sussurrou. E se eu apenas quiser você? Quebrado e tudo mais. Sofia. Dê-me seu telefone. Ele piscou, confuso. O quê? Seu número. Dê-me. Ela puxou o celular da bolsa. Se você não quer isto agora, tudo bem. Eu respeito. Mas me dê uma chance de te conhecer propriamente. Nada de dinheiro, nada de acordos. Apenas nós dois. Gabriel hesitou. Guerra evidente em seus olhos. Finalmente, ele recitou os números. Sofia discou, e o telefone dele tocou em seu bolso. Pronto. Agora você tem meu número também. Ela se aproximou, ficando na ponta dos pés para beijar sua bochecha. Quando você estiver pronto para parar de fugir, me ligue. Ela saiu antes que ele pudesse responder. Antes que suas próprias lágrimas a traíssem completamente. A viagem de volta foi um borrão. Sofia mal se lembrava de chamar o elevador, atravessar o lobby, entrar no metrô. Só quando chegou em seu pequeno apartamento e se deixou cair na cama, é que permitiu que os soluços viessem. Ela havia ido esperando perder algo. Em vez disso, ela havia encontrado algo. E doía muito mais deixá-lo ir. 3 dias se passaram em silêncio. Sofia voltou ao trabalho, sorrindo mecanicamente para clientes, servindo pratos, contando gorjetas insuficientes. As noites eram no hospital, segurando a mão frágil de sua mãe, fingindo que tudo estava bem. Algo aconteceu? Sua mãe perguntou na 4ª noite. Você está diferente. Estou apenas cansada, mãe. Mentirosa. Um sorriso fraco tocou os lábios pálidos. Você conheceu alguém? Mãe, está nos seus olhos. Aquele brilho. Mesmo quando você está triste, está lá. Ela apertou a mão de Sofia com força surpreendente. Não deixe ir, minha filha. Vida é muito curta para desperdiçar chances de felicidade. Sofia beijou sua testa. Descanse, mãe. Mas enquanto caminhava pelos corredores do hospital, ela não conseguia parar de pensar nas palavras. Não deixe ir. Como se ela tivesse escolha. Gabriel havia deixado claro que não queria isto. Que ela era muito nova. Muito inocente. Muito... tudo. Seu telefone tocou quando ela chegou em casa. Passava da meia-noite. Número desconhecido. Com mãos trêmulas, ela atendeu. Alô? Eu tentei ficar longe. A voz de Gabriel era rouca, torturada. Deus sabe que tentei. Mas eu não consigo parar de pensar em você. Se você está gostando desta história, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos. O coração de Sofia parou, recomeçou, disparou. Gabriel, me encontre. Não foi um pedido, foi uma súplica. Amanhã, onde você quiser. Apenas me encontre. Onde? Você escolhe. Preciso que você escolha. Ela pensou rapidamente. Parque Ibirapuera, próximo ao lago, 12h. Estarei lá. A ligação terminou, deixando Sofia olhando para o telefone como se ele pudesse oferecer respostas. O que ela havia feito? O que eles estavam fazendo? Mas no fundo ela sabia. Eles estavam caindo. Ambos. E não havia rede de segurança. O dia seguinte arrastou-se como um melaço. Sofia trocou de roupa 5 vezes antes de decidir por jeans simples e uma blusa branca. Natural. Real. Como ele pedira. Ele já estava esperando quando ela chegou, sentado num banco próximo ao lago, observando os patos deslizarem na água. Usava jeans também, e uma camisa cinza que destacava seus olhos. Quando a viu, levantou-se, e o sorriso que tocou seus lábios foi tímido, quase vulnerável. Você veio. Você duvidou? Um pouco. Ele enfiou as mãos nos bolsos. Depois de como eu agi, não te culparia se me mandasse ao inferno. Sofia se aproximou, parando a poucos centímetros dele. Você estava com medo. Eu entendo medo. Estava. Estou.
Ele respirou fundo. Sofia, eu preciso ser honesto com você, sobre mim, sobre Isabela. Sua noiva, ex-noiva. Ele corrigiu suavemente. Porque ela está morta, e eu estou aqui, vivo, e me sentindo culpado por cada segundo que passo não pensando nela. Eles caminharam lado a lado, sem se tocar, mas conectados por algo invisível. Conheci Isabela na faculdade. Gabriel começou, sua voz distante, perdida em memórias. Ela era tudo que meus pais queriam. Família certa, educação certa, ambições certas. E eu a amei. Ou pensei que amava. Agora não tenho mais certeza se era amor ou apenas conveniência. Como assim? Isabela se encaixava perfeitamente na minha vida. Nunca questionava minhas escolhas. Nunca exigia mais atenção do que eu podia dar. Nunca me desafiava. Ela era fácil. E eu sou covarde o suficiente para ter apreciado isso. Sofia permaneceu em silêncio, deixando-o falar. Ficamos noivos há 2 anos. Deveríamos ter casado há 6 meses, mas ela queria uma cerimônia elaborada. E eu estava sempre ocupado demais para planejar. Sempre havia uma reunião, um negócio, algo mais importante. E então, sua voz falhou. Uma noite, depois de uma discussão sobre eu ter cancelado outro jantar com seus pais, ela saiu dirigindo. Estava chovendo. Ela bateu numa árvore. Morreu na hora. Gabriel. Sofia tocou seu braço, fazendo-o parar. Você sabe que não foi sua culpa, certo? Será que não foi? Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. Se eu tivesse ido àquele jantar, se eu tivesse dado a ela a atenção que merecia, se eu tivesse sido um noivo melhor, então você teria ido ao jantar, e ela teria saído dirigindo em outra noite chuvosa. Ou talvez você tivesse ido com ela, e ambos teriam morrido. Sofia segurou seu rosto entre as mãos. Você não pode controlar o destino, Gabriel. Você só pode viver com as escolhas que faz. E é aí que está o problema. Ele cobriu as mãos dela com as suas. Durante 3 meses, eu me enterrei em trabalho e culpa. Convenci a mim mesmo que não merecia sentir nada além de dor. Que seria uma traição à memória dela se eu seguisse em frente. E então você cruzou minha porta. Com seus olhos assustados, mas corajosos. Com sua honestidade brutal e vulnerabilidade. E pela primeira vez desde o acidente, eu senti algo além de vazio. Ele inclinou a testa contra a dela. E isso me aterroriza, Sofia. Porque eu não sei como fazer isso. Como deixar alguém entrar sem ter medo de perdê-la? Você acha que eu não estou com medo também? Lágrimas corriam pelo rosto dela agora. Eu mal te conheço. Nosso encontro foi a coisa mais errada, mais estranha possível. E ainda assim, quando você me toca, quando você olha para mim, eu sinto como se finalmente fizesse sentido. Como se eu tivesse estado esperando minha vida inteira sem saber por quê. Gabriel a beijou então, ali no meio do parque, sob o sol do meio-dia. Não foi como o beijo da manhã anterior, desesperado e consumidor. Este foi suave, quase reverente. Uma promessa. Um recomeço. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo através das lágrimas. Então o que fazemos agora? Sofia perguntou. Agora? Vamos tentar fazer isto direito. Namoro adequado. Jantares, filmes, conversas. Nada de pressão, nada de expectativas. Apenas nós dois, conhecendo um ao outro. Eu adoraria isso. Eles passaram o resto da tarde no parque, conversando, rindo, compartilhando histórias. Gabriel falou sobre sua infância solitária como filho único de pais mais interessados em negócios que em parentalidade. Sofia compartilhou memórias de crescer pobre, mas amada, com uma mãe que lia para ela todas as noites mesmo depois de trabalhar 12 horas. Ela parece incrível, Gabriel disse deitado na grama ao lado dela, observando as nuvens. Ela é. Sofia suspirou. Às vezes esqueço que ela ainda está aqui, sabe? Já estou lamentando como se ela já tivesse ido. Luto antecipado. É normal. Você passou por isso? Não. Isabela foi tão repentina que não tive tempo de me preparar. Talvez tenha sido mais fácil assim. Ou talvez mais difícil. Não sei. Ele virou-se de lado, observando-a. Posso conhecê-la? Sua mãe. Sofia o encarou surpresa. Você quer conhecer minha mãe? Se você deixar, quero conhecer a mulher que criou alguém tão extraordinário. Mais lágrimas. Mas estas eram boas. Ela adoraria conhecê-lo. E assim, 3 dias depois, Gabriel estava ao lado de Sofia no quarto de hospital, segurando a mão frágil de uma mulher que pesava 45 quilos,
mas tinha olhos tão brilhantes quanto os da filha. Então você é o motivo do brilho dela, Maria Martinez disse, sua voz fraca mas calorosa. Gabriel, certo? Sim, senhora. É uma honra conhecê-la. Senhora, ouço isso e olho em volta procurando minha mãe. Ela riu, um som que se transformou em tosse. Sofia rapidamente trouxe água. Me chame de Maria, por favor. Gabriel passou uma hora conversando com ela sobre livros, sobre São Paulo, sobre como havia conhecido Sofia. A versão editada, claro. Ele inventou uma história sobre encontrá-la numa cafeteria, literatura criando uma conexão instantânea. Quando finalmente saíram, deixando Maria dormir, os olhos de Sofia estavam vermelhos. Obrigada. Ela sussurrou no corredor. Por quê? Por fazê-la sorrir. Ela não sorri muito ultimamente. Gabriel a puxou para seus braços. E Sofia se permitiu derreter contra ele, absorvendo sua força, seu calor. Ela é especial, como a filha. Gabriel? Sim. Sobre o dinheiro. Ele a afastou gentilmente, olhando nos seus olhos. Eu não vou querer de volta. E antes que você argumente, não é caridade. É uma dívida. Dívida. Por você ter me feito sentir humano novamente. Por me dar algo para esperar. Por ser você. Ele beijou sua testa. Use para sua mãe. É para isso que serve. Sofia não tinha palavras, então apenas abraçou-o mais forte. Eles estavam construindo algo. Estranho, imperfeito, nascido de circunstâncias bizarras. Mas real. Tão real que assustava. E como todas as coisas reais, estava prestes a ser testado. As semanas seguintes foram um sonho. Gabriel levou Sofia para jantares em restaurantes que ela só havia visto em revistas. Eles assistiram a filmes em cinemas quase vazios, compartilhando pipoca e risos baixos. Ele a apresentou a museus e galerias de arte, observando seu rosto iluminar-se com cada descoberta. Mas Sofia também o levou ao seu mundo. Food trucks de rua, onde a comida era barata mas deliciosa. Livrarias de sebos, onde eles perdiam horas explorando tesouros esquecidos. Shows de música ao vivo em bares pequenos onde o som era ruim, mas a energia era pura. Você está me mostrando como viver de novo, Gabriel admitiu uma noite, deitados no sofá dele, ela enrolada contra seu peito. E você está me mostrando que sonhos não morreram. Sofia respondeu traçando círculos em sua camisa. Só estavam dormindo. Eles se beijavam sim. Horas deslizando em exploração lenta, aprendendo cada gosto, cada toque que provocava gemidos. Mas sempre paravam antes de cruzar aquela linha final. Gabriel insistia, dizendo que ela merecia mais que uma pressa. Merecia ser cortejada propriamente. E Sofia amava-o ainda mais por isso. Mas o universo tem senso de timing cruel. 3 semanas depois daquele primeiro encontro no parque, Sofia estava trabalhando quando seu telefone tocou. O número do hospital. Seu coração congelou. Senhorita Martinez, você precisa vir imediatamente. Sua mãe teve uma parada cardíaca. Estamos fazendo o possível, mas... O telefone caiu de sua mão. Ela correu. Literalmente deixou o restaurante sem pegar suas coisas. Apenas correu. Lágrimas cegavam sua visão. Pânico apertava seu peito como uma morsa. Não ainda, por favor, não ainda. O hospital era um borrão de luzes brancas e faces preocupadas. Um médico a interceptou antes que ela chegasse ao quarto. Senhorita Martinez, nós conseguimos estabilizá-la, mas foi por pouco. Seu coração está muito fraco. O câncer se espalhou mais do que pensávamos. Eu sinto muito, mas... Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. Semanas. Talvez um mês, se tivermos sorte. O mundo inclinou sob seus pés. O médico a segurou, guiando-a para uma cadeira. Há alguma coisa? Tratamento experimental, qualquer coisa? Há um protocolo novo em teste, mas é caro, muito caro. E não há garantias. Quanto? 200 mil reais para o primeiro ciclo. Sofia riu, um som histérico e quebrado. 200 mil. Poderia muito bem ser 200 milhões. Ela havia usado os 50 mil de Gabriel para cobrir dívidas atrasadas e 3 meses de tratamento básico. Não havia mais nada. Nenhum lugar para ir. Nenhum lugar exceto... Não. Ela não podia. Não podia pedir aquilo a Gabriel. Mas era a vida de sua mãe. Ela ligou com mãos trêmulas. Ele atendeu no primeiro toque. Sofia? Amor, o que aconteceu? E ela contou. Tudo. O ataque cardíaco, o prognóstico, o tratamento experimental, a quantia impossível. As palavras saíram em soluços entrecortados,
vergonha e desespero misturados. Por favor. Ela finalmente sussurrou. Eu sei que não tenho direito de pedir. Sei que isto é horrível e manipulador e tudo de errado. Mas ela é tudo que eu tenho, Gabriel. Tudo. E eu não sei mais o que fazer. Silêncio do outro lado da linha. Longo. Pesado. Gabriel, eu estarei aí em 20 minutos. Sua voz era estranha. Distante. Espere por mim. Ele apareceu em 15. Cabelos desalinhados como se tivesse corrido os dedos neles repetidamente. Encontrou Sofia na sala de espera, encolhida numa cadeira, parecendo quebrada. Mostre-me. Foi tudo que ele disse. Eles foram ao departamento financeiro. Gabriel conversou com administradores, pediu documentos, examinou números. Sofia observou entorpecida, enquanto ele transformava sua tragédia em uma transação de negócios. Depois de 1 hora, ele voltou. Está feito. O tratamento está pago. 3 ciclos. Garantido. Mais se necessário. Sofia o encarou. Gabriel. Não. Ele ergueu a mão. Não diga obrigada. Não me agradeça como se eu fosse seu salvador. Apenas... Ele esfregou o rosto, exaustão e algo mais escuro em seus olhos. Apenas deixe-me ir para casa. Eu preciso pensar. Gabriel, por favor. Você não entende. Não? Não entendo? Ele riu, um som amargo. Eu entendo perfeitamente, Sofia. Eu entendo que 3 semanas atrás você estava disposta a se vender para conseguir dinheiro para sua mãe. E agora você está fazendo exatamente a mesma coisa. Só que desta vez está vendendo seus sentimentos ao invés de seu corpo. O golpe a deixou sem ar. Não. Gabriel, não. Isto é diferente. Nós somos diferentes. Somos? Porque da onde estou parece muito com alguém usando outra pessoa para conseguir o que precisa. Isso não é justo. Lágrimas corriam pelo rosto dela. Você sabe que eu te amo. Você sabe que isto é real. Eu sei. Ele deu um passo para trás. Ou você apenas diz o que eu quero ouvir porque é conveniente? Porque o homem quebrado e solitário com muito dinheiro pode resolver todos os seus problemas? Pare. Por favor, pare. Sofia tentou alcançá-lo, mas ele se afastou. Eu preciso de espaço, Sofia. Tempo para pensar com clareza. Porque agora mesmo tudo que consigo ver é Isabela, dizendo o que eu queria ouvir, sendo quem eu queria que ela fosse. E você sabe o que o pior é? Eu nem culpo você. Porque amor filial é a coisa mais pura que existe. E eu não posso competir com isso. Nem quero. Gabriel, o dinheiro está pago. Sua mãe vai ter seu tratamento. Mas eu não posso fazer isto agora. Não posso ser sua solução. Não posso ser aquele cara novamente. Ele saiu antes que ela pudesse responder, deixando-a desmoronar no chão frio do hospital. 2 dias se passaram. Depois 5. 1 semana. Maria começou o tratamento experimental. E milagrosamente respondeu bem. Ela ganhou força. Cor voltou ao seu rosto. Ela sorria de novo, fazia piadas ruins, perguntava sobre Gabriel. E cada vez que ela perguntava, Sofia mentia através de um sorriso quebrado. Ele está bem, mãe. Apenas ocupado com trabalho. Mas sozinha, à noite, Sofia chorava. Ligou para Gabriel 12 vezes. Enviou 20 mensagens. Todas sem resposta. Ela havia ganhado sua mãe de volta e perdido seu coração no processo. E a pior parte, ela não culpava Gabriel. Nem um pouco. Porque tudo que ele disse era verdade. Ela havia pedido dinheiro. Novamente. E não importava que seus sentimentos fossem reais, que seu amor fosse verdadeiro. A óptica era a mesma. Ela era a garota pobre que precisava do homem rico. E ele era o homem rico que não confiava o suficiente para acreditar que poderia ser amado por si mesmo. 2 corações quebrados, separados por orgulho, medo e uma verdade inconveniente. Às vezes, amor não é suficiente. 3 semanas. 21 dias de silêncio absoluto. Sofia parou de ligar depois da 2ª semana. Parou de enviar mensagens depois da 3ª. Orgulho era um luxo que ela não podia pagar, mas aparentemente dignidade ainda tinha algum valor. Ela voltou à sua rotina. Trabalho, hospital, apartamento vazio. Mas agora tudo tinha a cor de cinza. A comida não tinha gosto. A música não tinha alma. O mundo continuava girando, mas Sofia sentia como se tivesse parado naquele corredor de hospital, observando Gabriel sair. Você está apaixonada por ele, Maria afirmou uma tarde, não perguntou. Ela estava sentada na cama do hospital,
Aparência infinitamente melhor, graças ao tratamento que Gabriel havia pago. A ironia não escapou a nenhuma delas. Estive. Sofia corrigiu olhando pela janela. Agosto trouxera chuvas frias a São Paulo. O céu uma tapeçaria de grises. Amor não usa tempo passado, minha filha. Não o verdadeiro. Ele me odeia, mãe. Ninguém que paga R$ 200.000 por alguém odeia essa pessoa. Maria pegou a mão da filha. Ele está com medo. Diferença enorme. Medo do quê? De mim? De si mesmo. De repetir erros. De não ser suficiente. Ela sorriu tristemente. Homens poderosos são as criaturas mais frágeis, Sofia. Eles constroem muros tão altos que esquecem como sair. Então o que faço? Você espera ou desiste? Não há meio termo com o amor. Esperar. Como se ela estivesse fazendo algo além disso. Mas enquanto Sofia esperava, Gabriel estava travando sua própria guerra interna. Ele havia se enterrado no trabalho, aceitando contratos em outros estados, viajando constantemente. Qualquer coisa para não pensar nela. Nos olhos castanhos cheios de lágrimas, na voz quebrada implorando por ajuda, no modo como seu coração havia se despedaçado quando ele a acusou de manipulação, porque era isso que ele fazia. Magoava pessoas antes que elas pudessem magoá-lo. Você está fugindo de novo. Seu terapeuta, um luxo recente, observou durante uma sessão. Exatamente como fugiu de Isabela. Eu não fugi de Isabela. Eu estava ocupado. Ocupado é só uma palavra bonita para fugitivo emocional, Gabriel. Doutor Santos se recostou na cadeira, olhos perspicazes estudando-o. Você sabe o que é interessante? Isabela nunca te desafiou, nunca exigiu mais, nunca te forçou a confrontar seus demônios, e você a amou exatamente por isso. E o seu ponto é? Meu ponto é que Sofia faz todas essas coisas. Ela te desafia, exige honestidade emocional, força você a sentir. E você a pune por isso porque sentir é assustador. Especialmente quando você passou meses enterrando cada emoção debaixo de trabalho e culpa. Gabriel ficou em silêncio, digerindo as palavras. Você acha que ela estava te usando? Dr. Santos continuou. Vou te fazer uma pergunta. Quando Isabela morreu, quantas pessoas na sua vida se importaram genuinamente com seu bem-estar versus com os negócios que você poderia lhes trazer? Isso é diferente. É? Sofia veio até você desesperada, sim. Mas ela também passou horas conversando com você sem querer nada. Leu para você. Conheceu sua dor. Te fez rir. Quando foi a última vez que alguém fez isso sem agenda? A verdade doía. Ela me pediu dinheiro de novo. Para salvar a mãe dela. Para salvar a pessoa mais importante em sua vida. Você teria feito diferente? Se seus pais estivessem morrendo e você tivesse alguém que pudesse ajudar, você não pediria? A diferença, Gabriel, é que você tem dinheiro. Você nunca esteve tão desesperado a ponto de ter que escolher entre orgulho e vida. Sofia estava. E ela escolheu vida. Não te culpe por isso. Se culpe por não conseguir ver além de seus próprios medos para reconhecer amor verdadeiro quando ele te bate na cara. A sessão terminou, mas as palavras ecoaram. Naquela noite, sozinho na cobertura que parecia um mausoléu sem ela, Gabriel pegou seu telefone. Abriu a conversa com Sofia. 23 mensagens dela. As primeiras eram explicações, desculpas, súplicas. As do meio eram mais curtas. Apenas, por favor, me fale. As últimas eram simples. Eu te amo e sinto sua falta. A última mensagem tinha 2 semanas. Ele digitou e apagou 5 vezes antes de finalmente enviar. Como está sua mãe? A resposta veio em segundos, como se ela estivesse esperando. Melhorando. O tratamento está funcionando. Obrigada. Fico feliz. 3 pontos piscaram. Pararam. Piscaram novamente. Pararam. Finalmente. Você está bem? Não. Sim. Mais 3 pontos. Uma eternidade. Eu te amo. Isso não é manipulação ou conveniência. É só verdade. Mas eu entendo se você não acredita. Eu entendo se você precisa seguir em frente. Só queria que você soubesse. Caso faça diferença. Gabriel encarou as palavras, coração apertado em seu peito. Ela estava dando a ele uma saída. Permissão para desaparecer. E a pior parte era que ela realmente entenderia. Ela o deixaria ir sem amargura. Porque era isso que amor fazia. Priorizava a felicidade do outro sobre a própria. E ele era egoísta o suficiente para pegar essa saída. Ele digitou. Obrigado por entender.
E então bloqueou o número antes que pudesse se arrepender. Sofia viu a mensagem e soube que era o fim. Nenhuma dramática declaração final, nenhum confronto explosivo. Apenas um obrigado educado, e depois silêncio. Ela permitiu-se uma noite de choro, uma noite inteira onde ela abraçou o travesseiro que ainda cheirava vagamente a perfume dele, lembrando-se de cada beijo, cada riso compartilhado, cada promessa sussurrada. E então, na manhã seguinte, ela se levantou, lavou o rosto e decidiu viver. Porque amor não era sobre agarrar-se a alguém que não queria ficar. Era sobre ser corajosa o suficiente para deixar ir. 2 semanas se transformaram em 1 mês. 1 mês se tornou 2. Maria recebeu alta do hospital, milagrosamente em remissão. Elas comemoraram com lágrimas e abraços. Sofia voltou à faculdade, usando o dinheiro que havia economizado trabalhando e alguns turnos extras. Ela estava atrasada, mas determinada. Ela estava construindo uma vida, sem Gabriel, sem contos de fadas. E doía. Deus, como doía. Mas ela sobreviveu. Até que, numa noite fria de outubro, 3 meses depois daquela última mensagem, alguém bateu em sua porta. Se você está amando essa história, clique em curtir e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder o próximo episódio. Sofia abriu a porta esperando sua vizinha pedindo açúcar emprestado. Em vez disso, encontrou Gabriel. Ele parecia terrível. Cabelos desgrenhados, barba de dias, olhos vermelhos como se não dormisse há 1 semana. Ele usava jeans e uma jaqueta de couro sobre uma camiseta branca amassada, tão diferente do empresário polido que ela conhecera. Gabriel? Sua voz saiu como um sussurro chocado. Eu sei que não tenho direito. As palavras saíram apressadas, desesperadas. Sei que te machuquei. Sei que fui covarde e cruel e tudo de errado. Mas Sofia, por favor, apenas me escute. 5 minutos. É tudo que peço. Ela deveria dizer não. Deveria fechar a porta no rosto dele e proteger seu coração ainda em processo de cura. Mas em vez disso, deu um passo para trás, permitindo que ele entrasse. O apartamento era minúsculo comparado à cobertura dele. Um quarto, uma cozinha americana, um sofá velho. Mas era limpo, aconchegante, cheio de livros e fotos. Real. Gabriel girou lentamente, absorvendo tudo. Seus olhos pararam numa foto de Sofia e Maria rindo. Como ela está? Bem, em remissão. Graças a você. Ele balançou a cabeça. Não me agradeça. Eu não fiz por méritos. Fiz porque... Ele respirou fundo. Porque não consegui suportar a ideia de você sofrendo. Mesmo quando estava com raiva. Mesmo quando estava magoado. A ideia de você em dor era insuportável. Sofia cruzou os braços, protegendo-se. Porque você está aqui, Gabriel. Porque eu fui um idiota. Porque passei 3 meses tentando te esquecer e falhei miseravelmente. Porque... Ele passou as mãos pelo cabelo, frustração evidente. Porque eu te amo, Sofia. Estou apaixonado por você. Profunda, irrevogável, assustadoramente apaixonado. E eu não sei mais o que fazer com isso. O coração dela parou. Recomeçou. Disparou. Você me ama? Desde aquela primeira noite quando você me leu poesia. Ou talvez quando você defendeu Machado de Assis com tanta paixão. Ou talvez foi quando você olhou para mim, realmente olhou, e viu além do dinheiro e poder para o homem quebrado por baixo. Ele deu um passo em direção a ela. Eu te amo, e isso me aterroriza. Porque Isabela me deixou. Não por escolha, mas me deixou. E agora eu tenho você. Esta pessoa extraordinária que me faz querer ser melhor. E tudo que consigo pensar é em todas as maneiras que posso perdê-la. Então você me afastou primeiro. Compreensão inundou sua voz, para não ter que sentir a dor de me perder depois. Patético, não é? Humano. Sofia se aproximou, parando a poucos centímetros dele. Gabriel, você acha que eu não tenho medo? Você acha que não me aterroriza o fato de ter me apaixonado por alguém tão fora da minha realidade? Alguém que poderia ter qualquer mulher, mas escolheu a garota quebrada e desesperada? Você não é quebrada. Você é a pessoa mais forte que já conheci. E você não é tão frágil quanto pensa. Ela tocou seu rosto, sentindo a barba áspera sob sua palma. Você perdeu alguém, sim. E isso te marcou. Mas não te quebrou. Você ainda está aqui. Ainda sentindo. Ainda capaz de amar. Sofia, sua voz era rouca de emoção. Quando você me pediu dinheiro naquele hospital, você sabe qual foi meu primeiro pensamento?
Ela perguntou. Que eu era oportunista? Não. Meu primeiro pensamento foi: finalmente alguém que me vê como mais que uma carteira. Lágrimas brilhavam em seus olhos. Você não me pediu para resolver seus problemas, Sofia. Você me pediu ajuda. E isso é completamente diferente. Isso é confiança, vulnerabilidade. É você dizendo: estou desesperada e não sei o que fazer. Mas eu te machuquei. E eu te machuquei de volta. Pior. Ele segurou seu rosto entre as mãos. Eu te bloqueei. Te deixei pensando que eu não queria você quando na verdade não queria mais nada. E isso é imperdoável. Então me perdoe sendo melhor. Sofia cobriu as mãos dele com as suas. Seja o homem que eu sei que você é. Não o empresário poderoso ou o noivo culpado. Apenas Gabriel. O homem que lê poesia tarde da noite. Que conversa com pacientes de câncer como se fossem velhos amigos. Que olha para mim como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Você é. Não foi poético ou elaborado. Apenas verdade simples e devastadora. Você é a coisa mais preciosa do meu mundo, Sofia Martinez. E eu desperdicei 3 meses sendo covarde quando poderia ter estado com você. Então pare de desperdiçar tempo. O beijo foi explosivo. 3 meses de saudade e arrependimento e amor negado derramados em um único momento de contato. Gabriel a puxou contra ele, como se tentasse fundir seus corpos em um só. Sofia se agarrou a ele, dedos enterrados em seus cabelos, lágrimas misturando-se com saliva enquanto beijavam como se o mundo estivesse acabando. E talvez estivesse. Ou talvez estivesse finalmente começando. Eles tropeçaram até o sofá, nunca quebrando o beijo. Gabriel a puxou para seu colo, mãos explorando cada curva que havia memorizado e desesperadamente sentido falta. Sofia arqueou contra ele, o calor entre eles crescendo de fogo a inferno. Quarto. Ela ofegou contra seus lábios. Gabriel congelou. Sofia, você tem certeza? Depois de tudo, eu nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Ela olhou nos olhos dele, sem medo, sem dúvida. Eu te amo, Gabriel Montenegro. E eu quero você. Não por dinheiro, não por obrigação. Por amor. Porque você é meu. E eu sou sua. Ele a carregou para o quarto pequeno, deitando-a na cama com reverência. A luz da lua filtrava através da janela, banhando-os em prata suave. Nós vamos devagar. Gabriel prometeu, deitando-se ao lado dela. Eu quero memorizar cada momento, cada toque, cada som que você faz. E eles foram, lentos e exploradores, aprendendo um ao outro através de toques e beijos. Cada peça de roupa removida era uma promessa. Cada suspiro, uma confissão. Quando finalmente se uniram, foi com lágrimas e risadas e sussurros de amor. Gabriel segurou-a como se ela fosse vidro precioso, movendo-se com cuidado esquisito, até que prazer os afogou em ondas que pareciam intermináveis. Depois, deitados enrolados um no outro, Sofia traçou padrões no peito dele. Gabriel, você viu, certo? Sua voz era pequena, vulnerável. Na cama, o sangue. Ele beijou o topo de sua cabeça. Vi, e me fez amar você ainda mais, se isso é possível. Por quê? Porque você me escolheu. Para sua primeira vez, para seu coração, você me escolheu. Mesmo depois de tudo. Mesmo quando eu não merecia. Ele a apertou mais forte. Isso é tudo, Sofia. Você é tudo. Ela se virou nos braços dele, olhando em seus olhos. Então fique. Não por uma noite. Para sempre. Para sempre. Ele repetiu como um voto sagrado. Eu prometo. E pela primeira vez em 3 meses, ambos dormiram em paz. A manhã trouxe realidade de volta em ondas gentis. Sofia acordou enrolada em Gabriel, seus corpos ainda entrelaçados, a luz do sol pintando listras douradas através das cortinas finas. Ela observou-o dormir, memorizando cada linha de seu rosto, cada cílio escuro contra a pele bronzeada. Impossível acreditar que isto era real, que ele estava aqui, em sua cama pequena, em seu apartamento minúsculo, escolhendo-a. Como se sentisse seus olhos nele, Gabriel despertou. Um sorriso lento e preguiçoso curvou seus lábios. Bom dia, bom dia. Ele a puxou mais perto, beijando sua testa. Algum arrependimento? Nenhum. Você? Apenas que não fiz isto 3 meses atrás. Eles ficaram assim por um tempo, simplesmente existindo juntos. Mas eventualmente a realidade chamou. Sofia tinha aula. Gabriel tinha reuniões. Jante comigo hoje à noite. Ele disse enquanto se vestia. Quero fazer isto certo. Apropriadamente. Cortejar você como merece.
Você já me cortejou. E então estraguei tudo. Então vou recomeçar. Quantas vezes forem necessárias até acertar. Mas os dias seguintes não foram tão simples quanto esperavam. A sociedade tinha opiniões fortes. Sofia sentiu nos olhares no campus quando Gabriel a buscava em seu carro caro. Ouviu nos sussurros quando eles jantavam em restaurantes onde a conta era mais que seu aluguel. Viu nas sobrancelhas levantadas quando ela apareceu em um evento corporativo ao lado dele. Sugar Baby, caçadora de fortunas, deve ser boa de cama para prender um monte negro. As palavras cortavam, mesmo quando Sofia tentava ignorar. Porque uma parte dela, uma parte pequena e venenosa, se perguntava se havia verdade nelas. Se Gabriel realmente a amava, ou se ela era apenas uma distração conveniente de seu luto. Gabriel sentiu também a pressão de sua família para encontrar alguém apropriado. A desaprovação de sócios de negócios quando ele trouxe a garçonete para eventos. Os artigos em blogs de fofocas especulando sobre motivos dela. Ignore. Ele dizia sempre, segurando sua mão firmemente. Eles não nos conhecem. Não sabem o que temos. Mas não era tão fácil. A ruptura veio de um lugar inesperado. A própria mãe de Sofia. Você deveria terminar com ele. Maria disse uma tarde, 2 meses depois de Gabriel e Sofia terem se reconciliado. Sofia largou a xícara de café, chocada. O quê? Por quê? Porque ele te ama demais. Isso não faz sentido, mãe. Maria se recostou na cadeira, parecendo tão cansada apesar da remissão. Vejo como ele olha para você, como ele muda sua agenda inteira para te ver, como ele está disposto a enfrentar sua família, sua empresa, a sociedade inteira, tudo por você. E isso é ruim? É quando significa que ele vai perder tudo. Sua mãe segurou sua mão. Ouvi os rumores, filha. Sobre os sócios dele ameaçando se afastar. Sobre sua família cortando-o financeiramente. Sobre oportunidades de negócios evaporando porque você não é apropriada. Ele nunca me disse. Porque ele não quer que você se sinta culpada. Porque ele te ama demais para colocar esse peso em você. Maria apertou sua mão. Mas eu vejo. E estou te dizendo. Você precisa pensar se o amor dele vale a destruição que ele está enfrentando. Porque, eventualmente, ele vai ressentir você. E isso vai matar vocês dois. Você está dizendo que eu deveria deixá-lo por causa do que outras pessoas pensam. Estou dizendo que amor não deveria custar tudo. E agora mesmo, está custando a ele o mundo. A conversa perseguiu Sofia durante dias. Ela observou Gabriel mais de perto. Viu as linhas de estresse que não estavam lá antes. As ligações tensas com sócios, a maneira como ele evitava mencionar sua família. E uma noite, quando ele a pegou para jantar, havia sangue em seus nós dos dedos. O que aconteceu? Ela segurou sua mão, examinando os cortes. Nada. Apenas fui na academia e exagerei. Gabriel, deixa pra lá, Sofia. Sua voz estava afiada, cansada. Apenas um dia ruim. Mas não era apenas um dia. Era todas as semanas. O peso da escolha dele estava esmagando-o, e Sofia podia ver. Então ela fez a única coisa que o amor verdadeiro exige. Sacrifício. Precisamos terminar. Ela disse numa terça à noite, de pé na sala dele, coração despedaçando-se. Gabriel a encarou como se ela tivesse o esbofeteado. O quê? Isto... não está funcionando. As mentiras queimavam sua língua. Eu não consigo continuar vivendo sob microscópio. Não consigo lidar com julgamento constante. E você está perdendo tudo por mim. Não me importo com o que estou perdendo. Ele se aproximou, agarrando seus ombros. Sofia, o que está acontecendo? De onde isso está vindo? De mim perceber que amor não é suficiente. Que às vezes a coisa certa a fazer é deixar ir. Não. Ele balançou a cabeça violentamente. Não, você não acredita nisso. Sei que não. Acredito. Lágrimas corriam livremente agora. Porque eu te amo demais para assistir você se destruir por mim. Porque você merece uma vida sem complicações. Porque você está mentindo. Sua voz estava baixa, perigosa. Alguém te disse algo. Fez você acreditar que não é suficiente. Quem foi? Minha mãe. Algum sócio? Ninguém. Eu apenas... Mentira. Mentira, Sofia. Ele a puxou para perto, forçando-a a olhar em seus olhos. Você me prometeu honestidade. Prometeu que seríamos reais um com o outro. Então seja real agora. Me diga a verdade. E ela quebrou. Contou tudo. A conversa com sua mãe. Os rumores que ouvira. Seu medo de destruir sua vida. As lágrimas vieram em ondas. Anos de insegurança derramando-se.
Gabriel ouviu tudo, e quando ela terminou, ele a abraçou tão forte que ela mal conseguia respirar. Minha boba, linda, impossível garota. Ele murmurou em seus cabelos. Você acha que eu me importo com dinheiro, com negócios, com a aprovação de pessoas que nunca se importaram comigo? Mas é sua vida. Não. Você é minha vida. Ele a afastou, segurando seu rosto. Antes de você, eu existia. Trabalhava, respirava, funcionava, mas não vivia. Você me trouxe de volta à vida, Sofia. E eu não vou desistir disso. Não por família, não por negócios, não por nada. Gabriel, ouça-me. Realmente me ouça. Seus olhos ardiam com intensidade. Eu escolho você. Todos os dias, cada dia, eu escolho você. E se isso significa começar de novo, construir algo novo, então é isso que faremos. Juntos. Você vai se arrepender. Impossível. A única coisa de que me arrependo é cada segundo desperdiçado longe de você. E então ele se ajoelhou. Sofia parou de respirar. Gabriel puxou uma pequena caixa de veludo do bolso, abrindo-a para revelar um anel simples, mas perfeito. Uma única pérola envolta em ouro delicado. Eu comprei isto 3 semanas atrás. Ele confessou. Estava esperando o momento certo. Mas percebi que não existe momento certo. Existe apenas agora. E agora, eu estou te pedindo. Case comigo. Seja minha esposa, construa uma vida comigo. Não apesar das complicações, mas através delas. Gabriel. Ela estava chorando tanto que mal conseguia ver. Eu te amo, Sofia Martinez. Te amo tanto que machuca. E eu quero passar cada dia restante provando isso. Então, por favor, diga sim. Sim. Sofia sussurrou. E então mais alto, mais firme. Sim. Sim. Eu caso com você. Gabriel deslizou o anel em seu dedo, levantando-se para beijá-la. O beijo era sal de lágrimas e promessas, passado doloroso e futuro esperançoso, misturados em um momento perfeito. Nós vamos fazer isto funcionar, ele prometeu contra seus lábios. Não vai ser fácil, mas vamos fazer funcionar. E eles fizeram. O noivado trouxe mais escrutínio, mais críticas. A família de Gabriel se recusou a comparecer a um jantar de celebração. Metade de seus sócios saíram. Artigos questionavam sua sanidade, seus motivos, seu futuro. Mas Gabriel enfrentou tudo com Sofia ao seu lado. Ele reestruturou seus negócios, cortando laços tóxicos e construindo novas parcerias, com pessoas que valorizavam integridade sobre pedigree. Ele se reconciliou com o fato de que sua família pode nunca aprovar, mas encontrou família em lugares inesperados. Na força de Maria, nos amigos que Sofia trouxe à sua vida, na comunidade que eles construíram juntos. Sofia terminou a faculdade, graduando-se com honras. Gabriel estava na primeira fila, aplaudindo mais alto que todos. Ela conseguiu um emprego em uma editora, começando pequeno, mas determinada a crescer. Eles se mudaram juntos para um apartamento que não era mansão nem barraco, mas algo no meio, perfeito para eles. E 6 meses após o pedido, numa pequena cerimônia com apenas as pessoas que realmente importavam, eles se casaram. Maria caminhou Sofia pelo corredor, magra, mas radiante. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de ambas enquanto ela entregava sua filha ao homem que a amava. Cuide dela. Maria sussurrou para Gabriel. Com minha vida. Ele prometeu. O beijo no altar foi simples, mas profundo. Testemunhado por menos de 20 pessoas, mas sentido como se o universo inteiro observasse. A vida como casal não foi conto de fadas. Houve discussões sobre dinheiro, sobre futuro, sobre como equilibrar suas duas realidades tão diferentes. Houve noites onde dormiram sem se tocar, orgulho ou raiva criando paredes temporárias. Mas sempre, sempre, eles voltavam um ao outro. Gabriel aprendeu a valorizar as pequenas coisas. Noites no sofá, assistindo filmes ruins. Café da manhã na cama nos domingos. Ler juntos. Seus mundos diferentes fundindo-se nas páginas de livros compartilhados. Sofia aprendeu a aceitar sua nova realidade sem culpa. A deixar Gabriel mimá-la ocasionalmente. A entender que ele dava porque amava, não porque ela precisava. Juntos eles aprenderam que amor não é sobre perfeição. É sobre escolher, todos os dias, lutar pela pessoa ao lado. Maria viveu para ver sua filha feliz. Ela caminhou com eles pelo parque onde tudo começara. Riu nas festas que eles organizavam. Segurou as mãos de Gabriel e sussurrou.
Obrigada por amar sua filha tão completamente. E quando, 2 anos depois do casamento, ela finalmente descansou, foi em paz, sabendo que havia deixado Sofia nas mãos certas. O luto foi profundo. Gabriel segurou Sofia através de noites sem fim de choro. Ele organizou tudo, não porque ela não pudesse, mas para poupá-la de detalhes práticos quando emoções estavam cruas demais. E devagar, muito devagar, a dor se transformou em memórias gentis. Saudade, mas não desespero. Amor que continuava mesmo na ausência. Ela teria gostado de ver isto, Sofia disse uma noite, 6 meses após a morte de Maria, tocando sua barriga levemente arredondada. Gabriel beijou sua testa, mãos cobrindo as dela. Ela sabe. De onde quer que esteja, ela sabe. E está sorrindo. Como você tem tanta certeza? Porque ela me disse. No último dia em que a vi, antes de ir, ela me chamou de lado. Disse que não importava o que acontecesse com ela. Meu trabalho era fazer você sorrir todos os dias. E então ela me fez prometer que te daria bebês lindos que ela pudesse conhecer do outro lado. Sofia chorou, mas eram lágrimas boas, agridoces, mas curativas. Ela planejou isto. Cada detalhe. Ele riu, um som molhado de emoção. Sua mãe era uma estrategista formidável. Era mesmo. Eles ficaram assim, enrolados no sofá, mão descansando onde vida crescia. Uma vida criada de amor, nascido nas circunstâncias mais estranhas. Uma vida que provava que, às vezes, os melhores finais vêm dos inícios mais improváveis. Eu te amo. Gabriel sussurrou. Eu te amo. Sofia ecoou. E sob as estrelas de São Paulo, em um apartamento cheio de amor e memórias e esperança, 2 corações que haviam encontrado um ao outro na escuridão, escolheram mais uma vez a luz. A biblioteca tinha aquele cheiro reconfortante de papel velho e café fresco. Sofia olhou pela janela, observando a chuva fina de maio pintar a cidade em tons de cinza. 5 anos. Parecia impossível que tanto tempo tivesse passado. Mamãe! Mamãe! Olha! Uma menina de 4 anos com cachos escuros e olhos cinzentos tempestuosos correu pela sala, segurando um livro quase maior que ela. Papai disse que você leu este para ele quando eram namorados. Sofia pegou sua filha, Luna, acomodando-a em seu colo. Cecília Meireles. Sim, meu amor. Eu li. Lê para mim, sempre. Gabriel entrou carregando seu filho de 2 anos, Miguel, que estava mais interessado em mastigar a manga da camisa do pai que em qualquer coisa. Hora da soneca para este aqui. Luna, você também. Mas papai... Sem mas. Mamãe tem trabalho a terminar e vocês 2 precisam descansar. Ele beijou o topo da cabeça dela. Vamos. Histórias primeiro, depois sono. Sofia observou seu marido levar as crianças para o quarto, coração inchando com amor tão intenso que ainda a surpreendia. 5 anos casados, 2 filhos, uma vida que ela nunca ousou sonhar. Ela voltou ao manuscrito na mesa. Seu terceiro romance, este sobre amor improvável em tempos difíceis. Arte imitando vida. O telefone tocou. O número dela era reconhecido. A fundação que Gabriel havia estabelecido em memória de Maria, oferecendo tratamento gratuito de câncer para famílias de baixa renda. Sofia Montenegro falando. Senhora Montenegro, sou Lucas da contabilidade. Os números deste trimestre estão fechados. Conseguimos tratar 123 pacientes. 3 deles agora estão em remissão completa. Lágrimas queimaram seus olhos. Isso é maravilhoso. Obrigada por me informar. Quando desligou, Gabriel estava na porta, observando-a. 123. Ela disse. Sua mãe estaria orgulhosa. Nossa mãe. Sofia corrigiu. Porque era verdade. Maria havia amado Gabriel como filho nos poucos anos que tiveram juntos. Gabriel se aproximou, sentando-se em sua mesa, puxando-a entre suas pernas. Você sabia que eu conheci uma garota exatamente 5 anos atrás hoje? Conheceu? Sofia envolveu seus braços ao redor de seu pescoço. Sim. Ela bateu na minha porta, assustada e corajosa. Mudou minha vida inteira. Espero que tenha agradecido adequadamente. Ainda estou agradecendo. Todos os dias. Ele beijou-a, suave e profundo. Te amo, Sofia. Mais que ontem, menos que amanhã. Piegas. Ela riu contra seus lábios. Você ama quando sou piegas. Verdade. Eles ficaram assim, enrolados um no outro, enquanto a chuva caía lá fora e seus filhos dormiam seguros no quarto ao lado. Uma vida construída de escolhas improváveis.
de amor nascido de transações que se transformaram em verdade. Sofia ainda guardava aquele primeiro envelope em sua gaveta, vazio agora, mas precioso. Lembrança de onde começaram, do preço que ela estava disposta a pagar por amor. Não amor de Gabriel, que ela nem conhecia então, mas amor por sua mãe. E como esse amor filial havia pavimentado o caminho para amor romântico mais profundo do que ela imaginara possível. Gabriel, sim, você se arrepende de ter me escolhido? De tudo que perdeu? Ele a afastou, olhando nos olhos dela com aquela intensidade que ainda fazia seu coração pular. Eu não perdi nada que importasse. Ganhei tudo. Você, nossos filhos, uma vida com propósito. Então não, amor. Nem um segundo de arrependimento. Nem mesmo. Nem mesmo. Ele beijou sua testa, suas bochechas, seus lábios. Você é minha escolha. Hoje, amanhã, sempre. Nunca duvide disso. Do quarto, Luna gritou. Mamãe! Papai! Miguel está mastigando meu urso! Eles riram. Esse riso compartilhado de pais exaustos, mas felizes. Sofia correu para resolver a crise. Gabriel logo atrás. E enquanto mediavam disputas de brinquedos e limpavam lágrimas e distribuíam beijos, ambos pensaram a mesma coisa. Valeu a pena. Cada momento difícil, cada sacrifício, cada medo enfrentado. Porque amor, verdadeiro amor, não é sobre começos perfeitos. É sobre escolher ficar quando fica difícil. Sobre acreditar quando a lógica diz para desistir. Sobre construir algo belo das ruínas de erros e mal-entendidos. É sobre olhar para a pessoa ao seu lado e pensar: sim, você. Sempre você. E para Gabriel e Sofia, 5 anos após uma noite que deveria ter sido transação, mas tornou-se transformação, isso era tudo. Eles eram tudo. Fim. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhar com amigos e familiares que precisam ouvir esta mensagem de esperança. Para continuar apoiando histórias como esta e ter acesso a conteúdo exclusivo, considere se tornar um membro do canal clicando no botão Torne-se um membro abaixo. Cada doação nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras como esta para você. Comente abaixo qual foi a sua parte favorita e qual história você gostaria de ouvir a seguir.